Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Primeiro, se você é novo por aqui, gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, já dá aquele joinha nesse vídeo que vai ser bem legal e ativa o sininho para você receber todas as novidades de vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, como vocês viram pela thumb, a gente vai falar sobre Mansfield Park, da Jane Austen. Esse foi o terceiro livro publicado da autora, ele foi publicado em 1814 e antes dele teve o Razão e Sensibilidade e o Orgulho e Preconceito. Livros que a gente já falou aqui no canal e que eu vou deixar aqui numa playlist, aqui nos cards, para vocês darem uma olhadinha, uma conferida. Eu vou fazer uma playlist de todos os livros, porque eu tô lendo num clube do livro, né, de leituras da Jane Austen, todos os livros da Jane Austen, então eu vou trazer para vocês toda a obra dela. É um clube que, se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link aqui também embaixo, porque a gente vai ficar lendo até agosto, se não me engano. O último livro que a gente vai ler é Persuasão, que a gente tá lendo na ordem cronológica. Então, se você ainda não leu alguma obra da autora e quer ler, vem com a gente. Agora eu vou começar falando um pouquinho da história para vocês, né? A gente tem aqui, logo no início do livro, um cenário em que pintam três irmãs pra gente, né? A mais velha, então, ela se casa com o Sir Bertram, difícil de falar esse nome. Ele é um barão, né? Ele tem bastante dinheiro, então ela faz um bom casamento. A segunda, a irmã do meio, é a senhorita é ótima, né? A senhora Norris, ela se casa com um pastor, ela tem uma vida modesta ali, mas ela não passa dificuldades, mas também não ostenta muito dinheiro. E a nossa irmã caçula, que vai ser a senhora Price, ela vai se casar com tipo um marinheiro, assim, né? Um homem pobre, um homem que não tem posses, um homem que trabalha muito para dar conta daquilo ali, dos gastos da família. E o que vai acontecer? A senhora Bertram, né, que vai ser mais rica e tal, ela tem 4 filhos, 2 homens, né, são os mais velhos, e 2 mulheres, né? O Tom e o Edmund, e a Maria e a Júlia, né, são os filhos dessa senhora Bertram. E aí a gente vai ter a irmã mais nova, né, que tem pouco dinheiro, que se casa com esse homem pobre, ela vai ter tipo uns 9 filhos, né, e ela vai chegar um momento em que ela vai escrever para as irmãs, dizendo que está passando dificuldades e pedindo ajuda. Diante dessa carta, a senhora Norris surge com uma ideia deles adotarem um dos filhos para ajudar, né, a senhora Price. E aí eles têm a ideia de adotar a filha mais velha, que é a Fanny Price. Só que a senhora Norris, ela fala isso assim, tipo, vamos ajudar e tal, só que na verdade não é ela, né? Ela quer que a irmã mais velha adote, porque a irmã mais velha é quem tem as posses. A gente vai ver que é uma figura peculiar, essa senhora Norris, ao longo da história, né? E acaba que isso acontece. Apesar de que a senhora Price, ela acha que, na verdade, vão adotar um homem, né? Eles adotam a menina mais velha, né? E ela tem, tipo, em torno de uns 10 anos de idade. E ela vai para esse lugar, né? Que é a propriedade do Sir Bertram e da senhora Bertram, que é Mansfield Park. Por isso o nome do livro. Quando ele chega lá, né, a gente acompanha uma discussão ali entre o Sir Bertram, a senhora Bertram e a senhora Norris, em que eles falam assim que eles querem que ela se sinta bem-vinda, a Fanny, né, que ela se sinta bem-vinda, que ela se sinta parte da família, mas que ela não se sinta exatamente como eles, assim, né, que ela saiba que tem uma diferença, que apesar dela estar sendo criada junto aos filhos do Sir Bertram, ela não é como um deles, né, então isso é muito interessante, porque a Jane Austen traz aqui um retrato das diferenças sociais, né? De que apesar deles serem da mesma família e tudo mais, esse ato de caridade não vai ser bem isso, né? Ela vai ser diferente ali, ela não vai estar no mesmo patamar, digamos assim, que os filhos do Sir Bertram. E isso é muito ressaltado na figura da senhora Norris, que faz uma diferença muito grande entre ela e os outros filhos, né? Ela que não pode ficar com a lareira ligada para não gastar, né? A lareira é como se fosse um luxo para ela, então ela fica em um lugar mais frio, né? Depois o tio vem a descobrir isso e acha que não deveria ser muito assim. Mas enfim, isso acontece, as roupas são diferentes, enfim, tem várias sutis diferenças ali, principalmente a questão dos casamentos, né? Ela tem muito pra ela que ela vai ficar cuidando da tia, da senhora Bertram até, né, enfim, ad eterno, né? Até a senhora Bertram morrer, é quase como se fosse uma acompanhante dela, é a sobrinha que vai cuidar dela, que não vai se casar, que não vai sair dali. Quase como se fosse um pagamento por eles terem acolhido ela, né? Essa coisa meio servil, esse lugar meio servil
que a Fanny vai ocupar. Acontece que ela fica muito triste quando ela chega nesse Mansfield Park, né? Ela sente muita saudade da família, ela se sente muito deixada de lado. E o que vai acontecer é que vai aparecer a figura do Edmund, né? Que é o irmão segundo mais velho, né? O irmão homem. Ele deve ter uns 5 anos a mais que a Fanny, uns 15 anos, enquanto ela tem 10 por aí, não me lembro exatamente. E ele vai meio que falar com ela, né? Ser um amigo ali para ela naquele momento, tentar ajudá-la a se adaptar àquela vida a Mansfield Park, né? Ver que não é tão ruim assim ela estar ali e trazer um lado bom de tudo aquilo, daquela convivência, né? Então ela vai se afeiçoar muito a esse primo. Ela também, né, para ela uma das partes mais difíceis é a distância que ela vai ficar com o irmão, né, William, que ela é muito apegada, né? Então ela troca muitas cartas com esse William e o Edmund vai prover com papéis e penas e coisas para ela poder continuar essa comunicação com o irmão que ela tanto ama. Mas o Edmund vai ficar sendo uma companhia muito agradável para ela nesse lugar. Então a gente vai ver essa pincelada rápida na infância, o que aconteceu, como ela foi parar ali, e depois a gente vai correndo já para uma adolescência, né, para um lugar em que ela já tem os seus 16, 17 anos, né? E eles vão receber, todos os primos já estão mais velhos, e eles vão receber uma visita, né? O senhor e a senhora Grant, né? A senhora Grant tem uma irmã, tem uns irmãos, e eles são donos do presbitério ali do lugar, e eles vão receber os visitantes, que são o senhor e a senhorita Crawford, né? E o que vai acontecer é que eles vão começar a interagir, entrar no mesmo círculo social das senhoritas Bertram e do Edmund, né? Da Maria, da Júlia, de todos esses primos da Fanny e da Fanny também. Eles começam então a se conhecer bem, a interagir, né, a ter um contato, a gente começa a ver algo se enunciando ali na relação do Edmund e da senhorita Crawford. Algo também começa como um ciúme, talvez, da Fanny com relação a essa aparição aí de algo com o primo, né, de algo romântico acontecendo aí com o primo, de um interesse romântico do primo, mas nada é muito dito ali, né? A gente tem a figura do Sr. Crawford, né, que aparece, que é irmão da senhorita Crawford, e ele é muito mulherengo, assim, na época, meio que um libertino, assim, né, gosta de ser conquistador e tudo mais, então ele joga seu charme muito pra Maria e pra Júlia, elas se sentem muito lisonjeadas com essa atenção que ele dispensa as duas, né? Mas a gente vai vendo essas irmãs tomarem um caminho um pouco diferente, né? Tem uma outra figura, que agora eu me esqueci o nome, de um outro cavalheiro que aparece aí e que acaba propondo a mão de casamento para Maria, e ela meio que se compromete com ele, apesar do flerte que rola entre ela e o Henry Crawford. E a gente vai vendo aí todo um circo se armar, ou melhor, um teatro se armar. E literalmente, né? Porque nesse momento a gente vê que o tio está fora. Tem um amigo, o Sr. Yates, né, do Tom, que é o irmão mais velho, ele vai pra lá e ele propõe eles fazerem uma peça, Love Vows, né, eu esqueci, o voto dos amantes, algo assim, né, e é um teatro ousado pra época, né, porque fala de relações pessoais e tudo mais, e o que eles têm que interpretar ali, mas acaba que o pessoal quer interpretar, e é interessante como se dá essa relação ali no teatro, né, o que acontece, quem participa, quem não participa, a gente vai ver melhor a dinâmica desses personagens ali, enquanto eles estão na peça, mas eu sinceramente achei meio enfadonho assim essa parte da peça, eu queria que passasse um pouquinho mais rápido. A verdade é que eu acho que o livro ele acontece mais depois que passa essa peça, algumas situações se desenvolvem ali e a história corre um pouco mais, porque até a peça é muito lento, né, quase uns 50% do livro, e a verdade é que pra mim esse livro ele podia ter, sei lá, metade das páginas, eu acho que foi mal aproveitado, eu acho que a gente tem muitos diálogos assim, um pouco enfadonhos, um pouco cansativos ali de se ler, falando sobre impostação de voz, falando sobre algumas coisas que não eram muito do meu interesse, né. Eu não achei a Fanny, né, eu sei que muita gente fala isso, que acha ela meio sem sal, eu achei a Fanny sem sal também, eu concordo com essas pessoas que falam isso, eu entendo de onde vem isso, né, do lugar em que ela foi colocada naquela casa, do lugar em que ela se sente parte daquela família ou não se sente, né, então eu entendo de onde vem, mas é a nossa protagonista mais omissa e submissa da Jane Austen, né? Ela quase não aparece, ela quase não tem falas no livro. A gente fica assim, gente, mas é sobre a Fanny ou não esse livro, né? Ela quase não aparece, a gente quase não vê diálogos com ela. Isso vai ficar um pouco mais intenso só no fim, né? E ela é uma personagem muito sem
assim, sem personalidade, sabe? Eu não me envolvi com essa personagem, eu não me identifiquei com essa personagem, eu queria dar um sacode nela, assim, sabe? Eu acho que depois que a gente lê Orgulho e Preconceito, que é um livro que vem antes, né, de Mansfield Park, poxa, a gente tem contato com a Lizzie, né? A Lizzie Bennet, que é uma personagem fortíssima, maravilhosa, que não tem papas na língua, que se defende, que fala o que pensa. E a Fanny é o oposto, assim, é o contrário. Ela tem uma posição servil, ela tem algo de... não tem uma chama ali, sabe? Não tem algo... Ela está sempre disposta a ser gentil, a fazer a vontade dos outros. E isso me cansa muito nessa personagem. Eu acho que isso também foi algo que me fez ler esse livro tão devagar. A gente teve 2 meses para ler. Eu acabei conseguindo ler em 1 mês, não achei que fosse conseguir. Até a gente viu isso de estender um pouco os prazos do nosso projeto, né? Para Mansfield Park e para Emma, que são livros grandes, de 500 páginas. Inclusive, a nossa leitura atual agora, não sei se vai sair a tempo esse vídeo, mas acho que sim, é Emma, né? A gente vai ler para o mês de junho. A gente vai conversar sobre Emma em junho. Então dá tempo ainda de você ler. A verdade é que eu não gostei do ritmo do livro, eu não gostei como o romance se desenrolou, eu não gostei como a história finalizou. Nada disso pra mim foi muito legal, assim. Teve uma parte romântica ali que pra mim não me desce muito. A conclusão que a Jane Austen achou ali e tal. Eu até achei que tiveram partes interessantes e ousadas pra época. Quem já leu sabe, assim, que achei que a história tava ficando um pouquinho mais apimentada, um pouquinho mais interessante. Mas isso se passa muito rápido, quando a gente vê, voltou para um lugar assim que não me agradou muito, assim, como leitora. Eu terminei esse livro meio que sem entender o porquê de tantas páginas dele e o porquê de uma personagem tão apagada, tão próxima de uma personagem tão iluminada como a Lizzie, né? Então a Fanny, eu acho que pra mim foi a personagem que menos me deu vontade de me conectar aí com essa história, que menos fez mesmo com que eu me conectasse com essa história. Então foi o livro que até agora eu menos gostei da Jane Austen, né? Vamos ver, eu tô assim animada pra Emma, eu comecei a ler, eu li os primeiros capítulos agora, hoje mesmo, e eu tava gostando, assim, eu tô achando a Emma uma personagem com mais personalidade e tal. Ela pode nem sempre ser uma personagem agradável e fazer o que a gente gostaria que ela fizesse, mas ela com certeza tem personalidade, tem algo ali, uma chama interna dela ali que faz a gente querer saber o que vai acontecer na história e que leva a gente numa viagem muito mais interessante também. Então é isso, gente. Não sei se vocês já leram esse livro. Se vocês ainda não leram, não sei se vale a pena começar por esse da Jane Austen. Acho que Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade são começos mais interessantes. É claro que se você vai ler em ordem cronológica, você vai passar por ele. Não tem, né, como não passar. Mas se você estiver lendo na sua ordem, eu sugiro que deixe esse por último, porque ele é um livro muito devagar, ele tem um ritmo muito lento e ele não me agradou pessoalmente. Eu vi que algumas pessoas gostaram, mas eu vi que, de um modo geral, as pessoas não curtem tanto. A gente falou um pouco mais em detalhes, se você já leu e se você não se importa com spoilers, a gente destrinchou mais a história na live que a gente fez no meu canal. Então eu vou deixar o link aqui em cima para vocês irem lá conferir, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau, tchau.